Tricolores de toda a terra, fim de jogo no Maracanã, Fluminense 2, América 0. Eu falei que ia ser 3-0, mas foi 2-0 Fluminense, uma vitória até fácil, bem tranquila para o Fluminense. O Fluminense administrou muito bem a partida, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Um jogo em que o Fluminense hoje foi soberano, né, no controle da partida, né? O Fluminense exerceu uma partida sem a bola, quase que perfeita, não dando praticamente espaços para o América jogar. O América sequer conseguia articular, né, a saída com precisão, chegar na área do Fluminense. A própria saída de bola do América era uma saída de bola muito prejudicada. O América tocava a bola de um lado para o outro, muito no campo defensivo, porque quando chegava ali no bloco médio ele tinha muita dificuldade, né? Mas falando exatamente sobre a partida, fazendo aqui o nosso pós-jogo, começando agora, pedindo a vocês que estão aí para deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela moral, muito importante que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e nos ajude. Quem puder dar um hype nesse vídeo também estará nos ajudando ainda mais. Galera, Fluminense foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e René, Martinelli, Hércules e ele, Lima, isso mesmo, Serna, Canobi e Everaldo. Um ponto muito interessante desse jogo é que o Lima foi vaiado antes mesmo de entrar em campo, é isso mesmo. Assim que o nome do Lima pintou no telão, ele foi vaiado. Uma situação assim muito inusitada, inacreditável. Quando o torcedor quer também, o torcedor pega no pé e pega pesado, né? E hoje o time do América teve uma mudança, né, para o time que jogou lá na Colômbia. Eles abriram mão de ter um jogador no meio de campo, o Navarro, e entraram com 3 zagueiros para tentar surpreender o Fluminense. Um deles foi o Bocanegra, né, zagueiro tradicional do futebol colombiano, jogador de 38 anos, jogador campeão já pelo Atlético Nacional de Libertadores. E aí eles fizeram uma linha de zaga com o Tovar, o Bocanegra e o Pestana, né? O Candelo, que fez aquele gol contra, jogou como ala direita. Então eles ficaram num 3-4-3 para tentar surpreender o Fluminense logo no início da partida. E hoje eles abriram mão do Lucumí, porque o Murídio, que é o principal jogador do time de ataque, voltou ao time. Então eles abriram mão de ter em campo o que jogou no Fluminense, esqueci o nome do rapaz agora aí, para poder ter o Murídio, né? Eles abriram mão dele para colocar o Murídio em campo e aí conseguir um pouco mais de profundidade. O Murídio é um jogador de mais qualidade técnica, de drible, de velocidade. Então, o Lucumí, perdão. Então, com o Murídio, eles poderiam tentar puxar o contra-ataque, que era o principal objetivo. Eu até coloco aqui que teve essa surpresa na escalação, mas que acabou não surpreendendo tanto o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense, ele marcou esses 3 zagueiros do time colombiano com os 3 atacantes dele. O Fluminense não recuava tanto o Serna nem o Everaldo. O Serna, Everaldo e Canobi, o Canobi recuava um pouco mais, mas eles dois davam uma pressão nesses 3 zagueiros do time colombiano. E tirando o Bocanegra, os outros 2 zagueiros, tanto o Tovar quanto o Pestana, são 2 jogadores limitadíssimos. A gente viu lá na Colômbia a dificuldade técnica absurda que esses jogadores têm, posicionamento, são jogadores muito frágeis, né? O Tovar, que é um zagueiro imenso, é muito ruim tecnicamente, se movimenta mal, tem dificuldade no homem, no corpo a corpo. Enfim, né? Eu coloquei isso aqui. Aos 1 minuto, um cruzamento do Serna, o Everaldo cabeceou, né? A bola sobrou no Martinelli, que livre de marcação perdeu um gol já no começo do jogo com 1 minuto, né? Com 5 minutos, uma boa jogada que iniciou com o Lima, ele mesmo. Ele deu a bola no pé do Martinelli, que deu no Serna, que cruzou, e o Hércules recebeu, deu no Xavier, o Xavier sozinho chutou para fora. Ou seja, aos 6 minutos o Fluminense tinha dado 3 chutes ao gol e chegado com perigo ao gol dos caras. Tudo com roubada de bola na tentativa de saída de bola do time deles. Como eu falei, a defesa com muita dificuldade de sair jogando. Eu até botei 3º chute ao gol com apenas 6 minutos, tá? Eu até botei que o América, ele abria bem os pontas dele, né? E buscava a bola longa. O América tinha isso. Ele abria um ponta do lado, outro ponta do outro, que foi no jogo da Colômbia, né? E fazia as bolas longas nos pontos para tentar ganhar as costas dos laterais do Fluminense, né? E mesmo assim, embora fosse um recurso salutar, ele não conseguia ganhar vantagem. Não teve tanta vantagem assim. Já nas costas do Samuel Xavier, a gente identificou alguns gargalos de espaço, né? Que realmente acontecia. Quando a bola era lançada nas costas do Xavier, o Murídio tinha mais alternativas, tinha mais liberdade para atacar, né? O América tentando fazer uma pressão com a bola, como fez na Colômbia, com um monte de jogador atacando uma zona da bola, ficando espaços no campo. O Fluminense não arriscava tanto essa pressão para tentar roubar a bola e tentar atacar os espaços, mas fazia uma marcação em bloco médio ali. Eu
Eu até coloquei assim, estava prevendo já aos 18 minutos, eu botei assim, ó, zaga pesada. O Fluminense tem que buscar essa bola nas costas da linha defensiva. Por quê? Porque os alas deles subiam muito. Os alas do time do América jogavam praticamente na última linha, tentando encostar nos pontas. E aí ficava sempre um contra um, sempre o Serna com o Tovar no mano a mano, ou então do outro lado, onde estava o Pestana, ficava ali o Canóbio no mano a mano com o Pestana. Então havia muitas possibilidades do 1 para 1, e essa bola longa poderia fazer diferença. Eu coloquei isso aqui aos 8 minutos. 17 eu botei o Fluminense fazendo uma marcação em bloco médio, a bola, dando bola ao América. O Fluminense dava bola para o América, fazia marcação em bloco médio e tentava tomar a bola para puxar o contra-ataque, surpreendeu o América, né? E aí aos 18 eu botei, agora Xavier perdeu uma bola no ataque, gerando um contra-ataque, deixando o América no 4-4. E o Murilho livre. Por quê? Porque o Manuel saiu para dar o bote e o Murilho ficou sozinho porque o Xavier não voltou. Então a arma deles era jogar nas costas do Xavier. E o Xavier estava dando essas possibilidades. E a gente tinha um outro problema ali, que era o seguinte: a nossa dupla de volante, Martinelli e Hércules, estava saindo muito. Então estavam deixando um pouco esse lado direito vulnerável. Aos 20 minutos, eu brinco, olha o que eu falei. No lançamento do Manuel, em cima do zagueiro deles, do Tovar, o Serna ganha do cara na velocidade, invade a área, corta e chuta e faz 1-0 Fluminense. Justamente a bola longa. Por quê? Foi o que eu falei. Ficava sempre 1 para 1. E os zagueiros deles são lentos, são pesados, são jogadores que dão essa possibilidade do 1 para 1 e não tem essa condição de ganhar. O Serna estava ganhando todas as bolas em cima do Tovar. Ele dava o tapa na frente e o Tovar ficava para trás. Ele não conseguia acompanhar o Serna. Ele tinha muita dificuldade de acompanhar o Serna. E aí, ainda no fim do primeiro tempo, mais um lançamento do Freitas para o Serna. O Serna entrou livre, driblou o Tovar, cruzou para dentro da área. E aí o Mina salvou o que seria o gol. Além disso, no fim do jogo, do primeiro tempo, uma jogada pela direita, um cruzamento, o Freitas cortou de carrinho, a bola ia chegar livre para a finalização lá do Escobar e ele tirou, salvando o que poderia ter sido o gol do América, uma das poucas chegadas do América. E o Freitas, com 3 cortes no primeiro tempo e 2 roubadas de bola, fez um excelente primeiro tempo. Quero também destacar a atuação do Lima, fez um bom primeiro tempo, fez um bom controle de jogo, uma partida muito correta do Lima. Martinelli também jogou muito bem no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, logo aos 24 segundos, o Everaldo caindo pelo lado direito, que é uma coisa que eu perguntei aqui pro Renato hoje, eles estavam trocando muito. Everaldo e Serna trocavam toda hora de posição. Uma hora o Serna caía por dentro como centroavante, outra hora era o Everaldo caindo pela direita como ponta. Então os dois faziam trocas de posição o tempo inteiro, isso chamou muita atenção e é um ponto muito positivo que o Fluminense explorou na partida de hoje. 24 segundos, o Everaldo recebe uma bola pela direita, cruza na cabeça do Serna, que quase faz o gol, né? Enfim, quase faz o gol. Aos 9 minutos o Pestana saiu para a entrada do... Ou melhor, no intervalo saiu o Pestana para a entrada do Lucumi. O que é que o técnico deles tentou fazer no intervalo, nessa mudança do Lucumi no lugar do Pestana? Ele tira um zagueiro, termina com um esquema de 3 zagueiros, deixa 2 zagueiros, coloca o Lucumi aberto pela direita e passa a fazer um 4-2-4. Que quando tinha bola não era um 4-2-4, era um 2-4-4. Ficava 2 homens, 4 mais ao meio e 4 no ataque, aí o Lucumi aberto. E eles foram com tudo, foram para tentar o tudo ou nada. Botar mais homens na frente, tentar povoar o meio de campo para dificultar e tentar ter mais opções dessas bolas pelos lados do campo, sem muito sucesso, porque o Fluminense estava muito bem prostado. 3 minutos eu botei que a atuação do Martinelli, carregando bola, rompendo linhas, né, contribuindo com desarmes. O Martinelli, ele hoje é um meia de ligação. Ele não é mais um volante como ele era antes. Ele se tornou um meia de ligação. Ele é um jogador que dá drible, que carrega a bola, que rompe linha, que parte para o ataque, sempre na vertical. Ele tinha um número muito grande de passes para o lado e para trás, que a gente criticava tanto. Hoje ele tem um número muito maior de passes verticais. Eu dei uma olhada aqui antes de fazer o pós aqui, que na partida de hoje ele teve 24% de passes verticais, que é uma média muito boa para um jogo como esse. Enfim, e aí eu até coloco assim, ó, com essa postura necessária do América, sobrará ainda mais espaço para o contra-ataque. Aos 8 minutos eu botei interessante movimento do Everaldo e o Serna, como eu falei aqui com vocês. 12 minutos, uma jogadaça do Canóbio. O Canóbio rouba a bola do Mina, ele toma a bola do Mina, ele chega, rouba a bola do Mina quando o Mina foi sair jogando, avançou com ela, deu no Martinelli entre as linhas de defesa, o Martinelli cortou o zagueiro e bateu e fez 2-0 o Fluminense. O gol foi todo
praticamente todo do Canóbio. Porque o Canóbio toma a bola, avança com ela, penetra na área, dá um passe, assistência, e o Martinelli se livra do zagueiro na velocidade e faz o gol. Uma jogada totalmente construída pelo Canóbio. E que atuação do Canóbio. O Canóbio, que a gente tanto fala, jogador combativo, que ajuda muito no sistema defensivo, que marca muito bem, que contribui muito com a fase defensiva, hoje é um jogador que também contribui muito com a fase ofensiva. Essa assistência para gol dele não é só assistência, tem todo o conjunto do gol. Ele rouba a bola atrás, ele parte com ela para o ataque, ele ganha a área e ele dá assistência. Simplesmente irretocável. A jogada irretocável. Simplesmente irretocável. Jogadaça do Canóbio. Aos 16 eu botei mais um contra-ataque. Martinelli arranca pelo meio de campo, dá no Serna, que dá no Canóbio, que chuta para fora. Espaço sobrando no campo, como a gente tinha falado. 20 minutos, mais uma bela jogada do Serna. Ele recebe, dá-lhe um tapa na frente, ganha do zagueiro, tá? Entra na área e dá de bico. A bola raspa a trave, quase que ele faz um golaço numa jogada individual. Aos 22 minutos, Lima sai para a entrada do Ganso. Lima sai aplaudido pela torcida, que vaiou antes, sai aplaudido. Xavier sai para a entrada do Guga. E ainda aos 24 minutos, 25 minutos, Serna sai para a entrada do Bernal, ovacionado, e o Hércules sai para a entrada do Keno. A partida segue, o Fluminense mais administrando o jogo, o América com o pneu arriado, não tenta mais nada, porque não tinha muito o que fazer mesmo. E o Fluminense administra a vitória por 2-0. E o que me chamou muita atenção foi a personalidade do time, sabe? O Fluminense sabia exatamente o que queria na partida de hoje. O Fluminense, ele administrou o jogo no momento do 0-0, sem ter sustos. O Fluminense não correu susto nenhuma vez, mesmo quando estava 0-0. O Fluminense, quando faz 1-0, ele não abdica de tentar o segundo gol. Ele faz 1-0 e, obviamente, né, de uma forma organizada, continua partindo para o ataque para tentar fazer o segundo gol. E quando faz o segundo gol, o Renato começa a poupar alguns jogadores que necessariamente precisavam ser poupados, né, para também não ter risco de perder jogador para frente. E aí sim dá para fazer isso. Você tem 2-0, tem a vantagem de 2-1 na Colômbia, 3 gols de vantagem, você administra o fim do jogo. Então foi uma partida que, se eu tivesse que dizer para vocês assim, foi irretocável. Irretocável. Não houve um minuto do jogo de hoje que o Fluminense estivesse numa situação de desvantagem. E isso é algo raro. Você passar 90 minutos sem cometer falhas, sem ter nada de errado. Se a gente for analisar sob o ponto de vista da perfeição de um time de futebol, a função toda coletiva, defesa, meio campo e ataque, o Fluminense talvez tenha feito hoje a melhor partida dele, em termos de, obviamente, que a gente tem que considerar o contexto competitivo. A gente enfrentou a América, a gente não enfrentou a Inter de Milão, por exemplo, como a gente enfrentou no Mundial de Clubes. Tá? Eu estou falando no que se refere ao que se espera de um time. Todas as fases do time do Fluminense funcionou perfeitamente hoje. E mais do que isso, Serna se consolidando, como a gente previu. Primeira vez que eu vi o Serna jogando contra o Fluminense pelo Alianza Lima, eu achei um jogador interessantíssimo. E agora não só um jogador interessante, como tem mostrado que é um jogador que vem para ser titular absoluto, para fazer história no Fluminense, para marcar o nome dele no Fluminense, mostrando valências que muitos que o chamaram de bagre devem estar arrependidos. Bagre não faz o gol que ele fez. Bagre não dá as arrancadas que ele dá. E alguém está sentindo saudade do Arias? Sempre vamos sentir, a verdade é essa, né? Mas o Serna, pelo menos no que se refere a um ponta-direita, não está nos deixando sentir saudade do ponta-direita Arias. O Arias jogador completo não, ele vai sentir falta. Outra coisa importante também, a ótima atuação do Canóbio. Canóbio hoje sendo importante não mais só na fase defensiva, como a gente falava. Canóbio ajuda só na defesa, tem que ajudar no ataque. Está ajudando no ataque, deu assistência para gol, fez uma excelente partida. Temos que ver a atuação espetacular do Martinelli, talvez um dos melhores jogadores em campo hoje. Para mim, o melhor em campo. Um volante que não é mais volante, que é praticamente um meia. Eu ia fazer uma pergunta na coletiva que eu acabei não fazendo para o Renato, que é se não é melhor você ter um primeiro volante fixo, um cincão, tipo Bernal, tipo Otávio, para liberar Hércules e Martinelli, já que o Renato quer que eles pisem na área. Eles são jogadores de pisar na área.
Será que não vale mais a pena você ter um cincão para liberar esses dois caras para pisar na área? Que atuação que o Martinelli teve, boa atuação do Erro. Xavier hoje um pouquinho mais abaixo, mas defensivamente ali falhou em alguns lances de posicionamento. Não foi nem falha dele, foi mais falha de vamos dizer assim, de composição defensiva de quem deveria estar cobrindo o Samuel Xavier. Everaldo taticamente faz mais uma boa partida, importante para o time. Como eu falei, nessa transição, nessa troca com o Serna de posição, foi importante também. Manuel não comprometeu, fez uma boa partida. O Freitas, excelente partida, inclusive em números. E o nosso gigante Fábio, o goleiro, o jogador que mais jogou partidas na história do futebol. Que maravilha, que momento, que goleiro. Depois de tanto sofrimento com goleiro que eu tive nos anos 90, eu sou presenteado com o Fábio. Obrigado, Deus. Obrigado, céus, por ter o Fábio no Fluminense. É isso, para fechar o nosso pós-jogo, olha que curioso. A América teve 61% de posse, Fluminense 39%, olha isso. E aí o que interessa, o Fluminense teve 4 grandes chances, o América nenhuma. O Fluminense chutou 21 bolas ao gol, o América deu 6 chutes ao gol. Um escanteio para cada lado, e o goleiro do América fez 5 defesas, o Fábio fez apenas uma. Posse de bola não quer dizer absolutamente nada, né? Diniz se vangloriava pelas posses de bola, muitos se vangloriam pela posse de bola, mas o que importa é isso aí que vocês viram, os números objetivos da partida. É isso, galera. Então esse foi nosso vídeo pós-jogo, nosso resenhando pós-jogo. Amanhã lá no canal, amanhã não, né? Quarta-feira no canal, né? Já estamos na quarta-feira. Às 22 horas tem um resenha com a galera. A gente vai poder bater um papo sobre esse jogo, bater um papo sobre o Fluminense. Convido vocês para nossa live de hoje, né? 22 horas aqui no canal. Beleza? Distribua esse vídeo para mais pessoas. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.